Shalom, shalom, paz de Deus, graça e paz e todas as saudações cristãs sejam com os nossos caríssimos irmãos e ouvintes. Irmãos, eu vou tratar um tema aqui que é sobre amar a Deus, guardar os mandamentos e viver pela graça. Primeiramente, quero dizer para os irmãos que nós não estamos aqui judaizando o Evangelho, certo? Nós vamos apenas colocar algumas posições da forma, assim, suave para que todos possam entender. Isso é lógico que não precisa concordar comigo. Cada um tem uma opinião própria. Essa aqui eu tirei dentro das Sagradas Escrituras conforme eu entendo. Mas não me perdoem, porque nós estamos no verão aqui, muito calor. E nessa época de primavera e verão, às vezes me dá uma certa alergia na garganta. Então, às vezes eu faço um ruído aqui. Vocês perdoem aí, tá? Nós vamos então dar introdução nesse tema, nesse estudo tão importante, com esse tema que fala de amar a Deus e guardar os mandamentos e viver pela graça. Primeiro já saudei vocês, né, com a paz de Deus, shalom, paz e graça, e quero dizer para vocês que isso precisa ser compreendido com equilíbrio, tá, espiritual, porque senão as pessoas podem confundir as coisas. Será que ao estarmos na graça, estaremos livres de guardar os mandamentos de Deus? Uma pergunta. Será que honrar o Shabat é legalismo ou pode ser em forma de gratidão? Outra pergunta. Então, eu vou responder com a palavra de Deus naquilo que eu sinto, ok? Já tenho o tema tudo pronto aqui. Ok, irmãos? Vamos lá. Os dois grandes mandamentos é o cumprimento e o cumprimento da lei, correto? Onde está escrito isso? O Senhor Jesus que disse, e ele foi bem claro ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Depois ele conclui: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem. Está no versículo 40. Ou seja, Jesus não aboliu a lei, certo, irmãos? Mas mostrou que o amor a Deus e ao próximo resume e cumpre todos os outros mandamentos. Então vamos lá. Por que cumpre? Quem ama não vai matar. Quem ama não adultera. Quem ama não blasfema. O amor é o centro da obediência verdadeira, correto? Se a pessoa fizer tudo e não tiver amor, não adianta nada. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus falou isso, ele deixou claro aqui, para nós entendermos que a obediência, a obediência às obras da lei, elas não salvam, porque a salvação está em Cristo Jesus, tá? É o Senhor Jesus Cristo. Não somos salvos pelas obras da lei, mas somos salvos pela graça. Mas disse assim, está bem claro, a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou por meio da fé. Isso não vem das obras, não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9, correto? Mas também afirma uma parte, assim: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. E agora? Eu vou explicar. Efésios 2, versículo 10. E depois está escrito também, João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora? Agora já vou explicar. Nós guardando aqueles dois mandamentos, logicamente nós estamos guardando todos, inclusive o Shabat. Mas o Shabat, como é que nós podemos interpretar isso? Vamos falar a respeito do Shabat. O que nós podemos fazer?
Estamos no Ocidente. Muitos têm que trabalhar de dia, de noite, a semana inteira. Mas, irmãos, presta atenção. O Shabat foi dado a Israel, não é? Como um sinal entre Deus e o povo judeu. Mas o Senhor Jesus disse para nós, o Senhor Jesus que disse, Yeshua, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, versículo 27. E Paulo escreveu assim, ninguém vos julgue por causa de sábados, porque tudo isso é sombra do que haveria de vir, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Agora, como gentios em Cristo, não estamos obrigados a guardar o Shabat como os judeus, porque eles guardam diferente mesmo. E outra coisa, nem eles mesmos não conseguem guardar, porque quem cumpriu certinho foi só o Senhor Jesus, né? Mas podemos sim respeitar, por que não? Agora, se você se quer guardar, não tem problema nenhum, isso aí é até bonito. Quem pode, mas quem mora, vamos supor, aqui em Portugal ou no Brasil, tem que trabalhar todo dia e mais um pouco, que a coisa não está dando, será que Deus vai condenar você? Não, eu creio que não. Porém, por que você não agradece? Por que você não respeita? Será que isso é pesado? Ao invés de você, vamos dizer assim, você não pode parar o teu trabalho, mas você não pode dobrar o teu joelho quando você chegar em casa para agradecer? Você não agradece todo dia? É isso que eu quero chegar nesse ponto. Respeitar esse dia como memória do descanso do eterno, certo? Do eterno, do Deus eterno. E de paz em Cristo Jesus, o nosso Deus que criou o céu e a terra, descansou no sétimo dia. Será que se nós dobrarmos o nosso joelho com reverência, falar, Senhor, nós te agradecemos porque tu fizeste todas as coisas e no sétimo dia tu descansou, não somos dignos de nada. Nós te damos graça, Senhor, principalmente por ter enviado o seu Filho Jesus, que é o Senhor do Shabat. Isso está errado? Isso é judaizar o Evangelho? Você não lembrou do Shabat? E ainda não glorificou a Deus em Cristo Jesus por esse dia? Por Cristo que é o nosso descanso? É isso que eu faço. É isso que eu entendo por santificar, ou por lembrar do dia de sábado. Agora, quem pode fazer de outra maneira, que mal tem? Ninguém vos julgue. Se você não pode, você pode fazer como eu estou falando. Você está cumprindo todo o mandamento. Isso é pesado, irmão? Uma pergunta. Isso não é legalismo. Legalismo é como era antes. Se você não fizer, você tinha que caminhar 1 quilômetro. Se passasse de 1 quilômetro, você já... Num dia de sábado, você tem que caminhar só... Entende? Você não podia nem... Ali era legalismo da lei. O homem não conseguia, nem ele não conseguia cumprir. O Senhor Jesus mesmo falou, quem dentre vós, quando ele curou uma mulher que estava com a mão mirrada, e alguém repreendeu ele falou, quem dentre vós tendo uma ovelha que cai num buraco no sábado não vai tirá-la? Quer dizer, o que ele quis dizer ali? Ele quis dizer que ele era maior do que o Shabat, e que ele cumpriu o Shabat, ele agradeceu, ele fazia isso. Ele era judeu. Não adianta a pessoa dizer que não, porque ele era judeu, ele nasceu em Belém da Judéia, irmão. Certo? Só que ele trouxe uma nova visão equilibrada para nós entender e para que nós pudéssemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não podemos agradecer. Eu sinto de agradecer. Eu acho isso importante. Eu acho que todo cristão deveria de fazer isso. Agora, também não vou julgar, porque daí seria um legalismo da minha parte, e eu não vou fazer isso. Cada um faça como se sentir. Os irmãos estão entendendo? Por isso não é justo você, que não faz, julgar o outro que faz. Você também não é Deus. Está entendendo? Será que Deus não está vendo que você tem que trabalhar todo dia? Claro que está. Mas será que é difícil você chegar em sua casa, dobrar o teu joelho e agradecer? Por quê? Não é pesado isso daí. O Espírito de Deus nos guia, irmão, a uma vida que agrada a Deus. E aqueles que nascem de novo não vivem para si mesmo. Vivem para agradar o Senhor em tudo, irmãos. Então Tiago escreveu, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago
1, versículo 22. Vamos cumprir, irmão. Não custa nada. Jesus escreveu: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículo 3. O Senhor Jesus, ele tornou tudo leve, porque ele que guardou. Então ele abriu para nós um espaço. Se nós não tivermos condições de fazer aquilo, principalmente no Shabat, mas podemos agradecer. Nós agradecemos todo dia, por que não podemos agradecer naquele dia? De uma forma especial. Não estou falando que se você não fizer isso, você não vai. Eu não estou falando nada disso. Não ponha palavras na minha boca e entenda o vídeo. Eu não estou judaizando e nem falando que se você não fizer, você não vai entrar. Não estou falando nada disso. Eu não posso falar isso. Se alguém fala, está tomando o lugar do Senhor. Eu, de acordo com o que eu li aqui nas Escrituras, eu não acho espaço. Se você achar, tudo bem. Eu não achei espaço para julgar ninguém. Eu só tenho uma conclusão, irmãos. E eu tenho certeza que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas, sim, somos. Também devemos honrar os mandamentos do Eterno. Eu creio assim. Certo, irmãos? Não como uma lista fria, cheia de regras, não. Mas como expressão de um coração que ama a Deus. Guardar os 2 grandes mandamentos, irmão, é viver de forma que agrada a Deus em tudo. Certo? E aquilo que nós, até aquilo que nós não somos obrigados como judeus, certo, irmão? Como Shabat, podemos reconhecer com respeito, com louvor, fazendo bem para o outro. Por que não podemos fazer isso? Nós temos que fazer o bem todo dia. Mas por que não podemos se nós tivermos oportunidade? E se nós não tiver que trabalhar, por que nós não podemos agradecer? Isso é pesado? Isso é judaizar? Eu não entendo as pessoas que falam isso, sinceramente. Com todo respeito, né? Porque tudo que Deus fez é bom, irmãos. Agora, não estou dizendo aqueles naquela época, né, que judaizavam as coisas, que eram legalistas, religiosos, da religião. Não estamos falando de religiosidade aqui. Estamos falando de amor, irmão. De gratidão a Deus. De louvor. Poxa, o meu Deus fez tudo em 6 dias. No 7º dia descansou. O que tem de mais eu dobrar o meu joelho quando eu chegar na minha casa? Ah, mas eu faço diferente, irmão. Eu guardo mesmo. Tudo bem, irmão. O que eu tenho a ver? Irmão, tá entendendo? Ninguém pode pôr. Ninguém deve julgar ninguém. Nem pelos dias de festa. Nem por nada, nem pelo sábado. Paulo falou. Então eu não julgo. Eu gosto de agradecer. Se eu pudesse, eu faria diferente também. Eu queria fazer bem certinho. Falar bem a verdade para vocês. Mas não consigo. Mas procuro viver uma vida equilibrada. Na graça de Deus, com reverência. Mas não é por medo, mas por amor. Tudo que eu faço, até pregar aqui no canal, é por amor, porque eu amo, eu gosto de fazer o que eu faço. Ok, irmão? Então, meus queridos, entendam. Se você me perguntou sobre o Shabat, está aqui a minha resposta. Você acha que é pesado fazer isso? Ah, mas eu gosto de fazer mesmo, guardar. Tudo bem, se você consegue, louvado seja Deus. Se você pode, se você não trabalha no dia de sábado, se você não é obrigado a trabalhar, faça o melhor que você puder. Você não vai ser salvo por isso, não. Você não pode diminuir o mérito da cruz por uma meritocracia, acho que fala assim, né? Sua. Você acha que você merece, porque você guarda, porque você faz. Não. Pode fazer tudo. Se você não tiver Cristo, não adianta nada. E você pode fazer. Aquele ladrão da cruz guardou alguma coisa? Ele não guardou foi nada, ele fez toda coisa errada. Ele roubou, devia ter feito um monte de coisa. Mas na hora, no final da sua carreira, ele creu em Jesus Cristo. Você está entendendo o que é a salvação pela graça? Não nos isenta, mas nos dá combustível, irmão, para nós fazer aquilo com amor. Não se sente pesado. Aquilo para mim não é peso. O Senhor Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Qual era o fardo que ele estava dando? O fardo do Pai. É leve. Agora, não,
Isso é pesado, para muito pesado. Pesado, porque você não está sabendo entender. Você não pode agradecer a Deus? Ah, irmão. Espero que todos tenham entendido. Que você que me perguntou, está aí a resposta. Deus abençoe. Por favor, entenda o vídeo. Aqui não se trata de judaizar nada. Aqui se trata de mostrar um evangelho puro, simples, objetivo, com entrada através de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E quando eu falo Yeshua HaMashiach, judaizando, e não tem nada a ver. Deus abençoe a todos. Shalom, paz de Deus, graça e paz. Se você gostou, deixe o seu like. Estamos aqui para servir a Deus e fazer esses vídeos com muito carinho, com muito amor. Claro que você não é obrigado a concordar com tudo, mas se você não concordou, nem deixe comentário, porque tem gente que entra, só fala coisa que não deve, ofende a gente, fala que não entende nada de Bíblia, xinga. Isso daí não é comentário de um cristão, certo, irmão? Quer fazer comentário? Faça um comentário cristão, cristocêntrico, ponto. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e shalom.